Oi, Glaura, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Vamos começar essa entrevista, Glaura, que a gente está programando já há muito tempo, né? E hoje nós estamos numa modalidade nova, quero até te falar, que é a nossa estreia aqui da TV Câmara, fazer nesse estilo online, em função da pandemia, da gente não poder estar se encontrando. Então, felizmente, nós encontramos essa metodologia para poder fazer essa entrevista com você. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você e ainda mais inaugurando esse novo formato e essa nova tecnologia da TV Câmara. Nós temos muito para conversar sobre a sua história como professora de história aqui na nossa UFTM, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que você está aposentada. Tem uma vida assim também muito rica enquanto escritora, enquanto empresária. Mas hoje nós vamos focar mais nessa obra sua aqui, O Diamante Líquido. Certo, Diamante Líquido. Aqui você já traz assim uma sedução para o leitor quando você fala, olha, esse livro, O Diamante Líquido, fala sobre história, memória e turismo na cidade balneária de Araxá. Araxá é uma cidade aqui do Triângulo Mineiro, também bem perto de Beraba, né? Pouco mais de 100 quilômetros, então está aqui na nossa região cultural. Exatamente. E quero trazer de imediato, eu vou abrir aqui o livro, para que todos vocês vejam essa foto maravilhosa, que é o Barreiro de Araxá. E a foto é de um amigo nosso, né? Com Luiz Henrique certeza. Farid. Fala dessa foto, como foi Exatamente. Essa foto, especificamente, eu a vi com uma pessoa que postou numa rede social. Eu achei lindíssima essa foto, né? E o tema do meu livro, que é decorrente da minha tese de doutorado, é o Barreiro. Então, solicitei ao Luiz Henrique se eu poderia utilizá-la com os devidos créditos, evidentemente, e ele me autorizou e eu consegui, né, colocar uma imagem que fizesse um elo com tudo aquilo que o livro traz, que é a construção da estação balneária de Araxá, enquanto uma estação modelo e representativa de um período no país de nacionalismo forte, de valorização do regional, valorização da cultura, das nossas raízes, e de avanço científico. Vou apresentar para vocês aqui um pouco mais, eu já falei isso para a Glaura, deixa eu pegar aqui os meus óculos, que tem aqui na orelha do livro. Olha, Glaura Teixeira Nogueira Lima, é mineira, né, nasceu em Araxá, historiadora, foi professora do Departamento de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como já falei, aqui é o UFPM de Uberaba, é graduada em História pela Universidade de Brasília, UNB, é mestre pela Universidade Estadual Paulista, na Unesp, doutora em História pela PUC de São Paulo e desenvolve várias pesquisas na área da história social, com ênfase em memória e identidade, tem muitos artigos publicados, já foi orientadora de muitos alunos aí na sua carreira, tem muitos livros publicados. Agora, você chama atenção aqui, Glaura, logo no início, quando você fala que o livro, e reportando a Araxá, ele cura, embeleza e tem romance. Quando você fala no romance, você quer lembrar quem? Por acaso eu vou arriscar. É a famosa Dona Beija de Araxá? Também, não apenas ela, né? Porque o projeto da construção do complexo termal do Barreiro dos anos 40, ele vem culminar
um projeto que começou lá no final do século XIX, que até não chamariam de projeto, mas uma espécie de vocação, podemos dizer assim, da descoberta das águas minerais, da valorização do clima, das condições de vegetação, da natureza. Aquele momento, final do século XIX, que é o de avanço da ciência, era, claro, de avanço também dos estudos científicos sobre as águas. Então, até que chegasse ao momento da construção efetiva, havia uma possibilidade de referência sobre a história local, como eu disse, um retorno ao passado, uma busca das tradições, daquilo que era mais particular de Araxá. E então, dentre elas, a Dona Beija, um personagem que viveu no século XIX, mas que teve a sua história associada à construção também desse complexo termal. Agora, Araxá, nos anos, logo após a inauguração desse complexo, foi reduto também de casais em lua de mel. Foi um período que se associava como um lugar que tem clima, cenários para o romance. Então, é um conjunto, né, como tudo na história, nada isoladamente, nada por acaso, um conjunto de fatores que levou à associação da beleza, da cura, do romance, através das águas e desses cenários que dispomos aqui. Glaura, a ocupação do espaço urbano, ela veio depois da história do Barreiro, né? Que era o grande hotel. Como é que foi construída Araxá nesse período? Bom, você diz a ocupação do espaço urbano no Barreiro ou na cidade? Que a cidade é bem anterior. Na cidade. A história de Araxá, ela teve várias fases, né? O Barreiro, ele existe como aquele que foi o elemento que fez ocupar esse espaço. A descoberta das águas, a criação da Sesmaria, que era uma grande fazenda, e que, conforme as leis de criação de espaços urbanos no Brasil, lá no final do século XVIII, início do XIX, uma parte de terras de uma fazenda ou de uma área rural deveria ser doada para que se construísse o espaço urbano. E, ao mesmo tempo em que eu costumo dizer que Araxá e o Barreiro são dois espaços de mão dupla, né? Eles têm uma interseção, uma integração histórica que nunca se desvencilhou. E é claro que, no início do século XX, esses espaços eram longos demais. Então, hoje, se nós temos uma estrada de 4 quilômetros que liga a cidade ao Barreiro, lugar dessa estância hidromineral, nem sempre foi assim, em função do transporte, em função da construção de avenidas, da própria estrada do Barreiro, mas, enfim, são dois espaços, um urbano, o outro mais voltado para a natureza, que se integraram e têm a sua história completamente conectada. E por que diamante líquido? Sim. Esse livro, né, é uma adaptação da minha tese de doutorado. E como todo processo de criação de uma história, de um livro, qualquer que seja o estilo dele, a categoria dele, é um processo lento,
e que nós vamos já pensando, nós não partimos de um título, né, Vacira, você também como escritora, você bem sabe disso. Nós não começamos uma obra já com o título construído. Então, na verdade, a minha tese de doutorado é fruto de uma também carreira como pesquisadora, uma experiência que eu tenho com gestão da memória, com arquivos, ainda aqui em Araxá, durante longos anos, e esse contato com a documentação me permitiu chegar a essa vida acadêmica, partindo para o mestrado e para um doutorado. Então, durante todo o processo de pesquisa e de elaboração da tese, eu imaginava até que título, claro, né? Vamos pensando já no título. Na verdade, a minha tese de doutorado tinha outro título que seguia essa ideia da via de mão dupla entre Araxá e o Espaço do Barreiro. Mas aí, depois, defendida a tese, o convite que eu recebi da EDUF, editora da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e quando ele é submetido, bom, eu recebi um convite para que ele fosse avaliado, e quando ele é avaliado, aí uma das coisas que nós temos que fazer para que a tese seja publicada é que ela não tem esse formato de tese, né? Que aí sim ela tenha um perfil de um livro que todas as pessoas possam ler e de uma maneira mais agradável um pouco, embora os textos de história geralmente são bem áridos, né? Porque nós temos sempre muita história para contar. Enfim, enquanto já na segunda etapa de pensar um título para o livro, adaptar a tese ao formato de livro, eu tive inúmeras opções. Ao longo do tempo, eu ia escrevendo baseado no próprio texto. Mas eu nunca estava satisfeita, não era aquilo que eu gostaria, claro. E olha que eu não sou nem publicitária da área de comunicação, porque vocês são muito bons, né, para denominar trabalhos, inclusive na área de história. Mas, ao longo do tempo, eu fui escrevendo. E uma técnica, na verdade, seria isso, uma técnica que nós, pesquisadores, historiadores, temos que fazer é retornar às fontes. Quando temos que... É um processo contínuo, de vai e vem as nossas fontes. Então, fui rever uma das fontes que eu tinha pesquisado, que é uma publicação, Evacira, de 1890, da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, que um médico havia estado em Araxá, e ele colocava para nós todos os efeitos benéficos das nossas águas. Fui reler essa publicação de um médico, e aí ele se referia a um escritor, né, europeu, o Vincent, que eu cito na orelha do livro, fazendo uma referência a outro escritor, olha só o processo, né, de criação, que as águas minerais são verdadeiros diamantes líquidos. E associando, eu até cito essa frase deles, né, na orelha do livro, e associando essa definição de um médico francês, lá no século XVIII, e XVII também, que é o período que ele viveu, eu pensei, nós estamos vivendo na era da modernidade líquida, que tudo se esvai com muita fluidez, né? E o que é moderno hoje, amanhã já não é,
certezas absolutas já não existem, então eu quis associar essa fluidez, o líquido, daquilo que é efêmero, com as nossas águas minerais. Laura, você até me encaminha para uma outra pergunta, quando você fala aí do líquido, o que derrete, né? O que Exatamente. sai. Como é que está a literatura agora, em tempos de pandemia? Está crescente a produção literária? Sim, você diz num Contexto âmbito geral. geral, num contexto geral. Sim, nós estamos vivendo um momento de exceção, como muitos outros na história. Eu costumo dizer que é uma guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra que tem características bem específicas daquilo que até então, né, nossas gerações, né, e não é só uma, são várias gerações que estão vivendo essa experiência. Muita coisa, claro, está se transformando e rapidamente, né, com muita fluidez. Agora, a literatura, depois desse período de adaptação, nós estamos vivendo há um ano e pouco essa nova realidade, né? Se pensar especificamente em país, as pessoas estão produzindo muito, né? Produzindo muito de forma mais isolada, com uso cada vez maior da tecnologia, né? A prova disso somos nós aqui conversando sobre isso, né, neste momento, e principalmente com grandes reflexões, mais do que a forma como as pessoas estão produzindo, estão um processo de criação e de reflexão muito intenso, eu acredito. E as pessoas estão consumindo? Nós temos mais leitores? Olha, eu não teria dados sobre isso. Assim, a minha visão é empírica, né? O que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou observando. Eu acredito que sim, as pessoas estão tendo mais tempo para leitura, estão gastando menos do seu tempo com saídas, né? Lá fora, com transporte, talvez, né? Nesse sentido, os escritores estão mais concentrados, estão tendo mais tempo de revirar seus baús, retornar antigos textos, buscar fotografias, e todos esses documentos, jornais, leituras que há muito tempo estavam ali, organização de bibliotecas, né? Tenho visto muitos colegas se dedicando mais a organizar a biblioteca, encontrar antigos textos. Nesse sentido, eu acho que sim. E sem contar que as mídias sociais estão aí cada vez mais para divulgar essa literatura. Quantos livros você tem publicado? Sim, livros eu tenho 4. Das Águas Passadas à Terra do Sol, que é um ensaio sobre a história de Araxá. Eu tenho uma biografia, Edgar, à Sua Maneira, que é a história de um empresário de Araxá, e uma história contextualizada ao tempo em que ele viveu, que ele atuou, como um empresário, um professor e um político na cidade. Tenho Viver no Morão Rachado, que é a história de uma comunidade rural em Araxá, que se uniu por vários elos, além dos espaços geográficos, que são efetivamente culturais, religiosos, laços de parentesco, laços de amizade. E eu costumo dizer que, sobre o Morão Rachado, que é um livro que as pessoas, ainda hoje, depois de tantos anos de publicado, né, tem mais de 10 anos, que as pessoas hoje se identificam com ele, às vezes encontram comigo
na rua e dizem, nossa, eu estou lá no seu livro, meu pai, o meu avô, né? Pessoas de outra geração que se identificam. Enfim, e o diamante líquido, que é esse que nós estamos falando sobre ele. Tem artigos publicados em revistas acadêmicas, muitos artigos publicados em jornais, enfim. A história é minha paixão, é minha vida, é minha profissão, é meu hobby. Você gosta muito, se dedica muito à pesquisa e à escrita mesmo de história da região, dessas memórias. Você já está programando outro livro? Ah, sim. Eu me dedico a isso porque toda a minha carreira, eu tenho mais de 30 anos como historiadora, pesquisadora, fui professora em outros níveis da educação, educação básica, ensino médio, né? Mas eu, a gente vem reunindo, né, ao longo da vida, né, todas essas experiências. E eu comecei, claro, com a história de Araxá, aqui na Fundação Calmon Barreto em Araxá, mas acontece que, como você mesmo disse, tudo isso aqui, a nossa região, que hoje se refere ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, era uma região única, né? Era o sertão da farinha podre, que depois se tornou o Triângulo Mineiro e posteriormente vai sendo subdividido. Então, na nossa região aqui, os espaços mais antigos são Desemboque, e depois Araxá, e depois Uberaba. Então, de todas as formas, eu sempre tive em contato com essa história. Depois que eu terminei, né, meu doutorado, tive a oportunidade de fazer o concurso da Universidade da UFTM, né? Uma história belíssima do curso de História da UFTM, que está caminhando agora para completar seus 11 anos, é uma outra fase da história da UFTM. Eu tive essa oportunidade e, claro, que são inúmeros os aspectos que positivos, imensamente positivos em relação a isso. Mas um deles é que eu tive a oportunidade de conhecer mais a história de Uberaba, a história de Uberlândia, a história dessa nossa região, contato com os alunos, orientações de trabalhos de final de curso. Então, eu costumava dizer que eu aprendia com os meus alunos uberabense mais sobre a história de Uberaba. Nesse sentido, minha convivência com o mundo acadêmico, com todos os meus colegas de departamento da UFTM e com os alunos, claro que nós fomos detectando, Evacira, como nós temos ainda que pesquisar e produzir, escrever muito sobre a nossa região. Então, temos dois projetos assim que eu estou, inclusive, fazendo em parceria com a professora Sandra Mara Dantas, minha colega do departamento, também natural aqui da nossa região, que é produzir uma outra fonte sobre trabalhos relacionados à história da nossa região. Não só para a gente fazer uma contraposição ou uma integração, ou ambos, em relação à historiografia que é produzida na região das Minas, lá na região vamos dizer, Ouro Preto, que foi a antiga capital e que foi o sustentáculo da história de Minas Gerais por muito tempo, em relação à nossa aqui, das Gerais. Nós temos uma história diferente, espaços diferentes, visões, cultura diferente, por incrível que pareça que seja no mesmo estado, mas que se integram, se complementam, são complementares. E nós queremos dar luz, iluminar essa história. Então, esse é um desses projetos, organizar, nós estamos já trabalhando nisso, um livro sobre a história das Gerais.
Professora Glaura, estamos terminando aqui a nossa entrevista, esse gostoso bate-papo, né? Gratidão por você estar aqui e eu te desejo um lindo dia. Muito obrigada, Evacília, é um prazer, ter podido falar um pouco e participar também, fazer parte do seu trabalho. E quero deixar registrado também que a Câmara de Uberaba sempre foi e é uma grande parceira do curso de História da UFTM, do curso de graduação, que agora nossos primeiros alunos já estão se tornando mestres e doutores, e a riqueza do arquivo da Câmara de Uberaba é um fator essencial para o crescimento também do curso de História da UFTM. Eu entrevistei a professora Glaura Teixeira, que é escritora, historiadora, empresária. Você pode acompanhar essa entrevista depois também no nosso canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.